Fala pessoal, hoje na 3x estamos recebendo a Clara Lisli, que ela é terapeuta, TDAH e autista também. Também. Pacote completo então, né? Pacote completo. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. E bora desmistificar aí o TDAH. Bater E um se papo você quiser, um de... autismo também. Quero sim, quero saber também, porque pelo visto acho que eu devo ter algumas coisas também. Então se apresenta para o pessoal, fala de você um pouquinho, antes da gente começar com um monte de perguntas que eu tenho aqui. Ok. Meu nome é Clara Lisli, sou terapeuta, pratico meu autodesenvolvimento, tanto como TDAH, como na área terapêutica, né, de formações e desenvolvimento há 10 anos. Venho de uma trajetória muito grande de autocura e autodescoberta, inclusive foi assim que eu comecei hoje a atuar como terapeuta nessa área, né, especialista em TDAH. E agora trazendo algumas partes do autismo, porque eu vou liberando aos poucos, até para não bugar a cabeça de todo mundo. Mas o meu maior propósito aqui é desmistificar o TDAH, porque eu acredito que não tem nada melhor do que a gente falar de uma forma leve daquilo que muitas vezes traz dor para a gente, né? A gente já tem uma trajetória muito difícil, muito dolorida, simplesmente por ter que lidar com coisas no mundo que não são muito coniventes com a nossa forma de funcionar. Então, eu tento ao máximo trazer esse tema de uma forma leve para que vocês possam compreender, né? Se identificar e, claro, desmistificar isso do lado daí para vocês poderem viver uma vida mais leve também. Antes da gente começar o bate-papo, né, que já estava antes o bate-papo aqui, já estava rolando, fazer a humilhação do YouTube, né? Galera, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, segue a Clara, principalmente para você que tem essa desconfiança de ser TDAH ou não, alguma coisa. Escuta esse bate-papo e segue ela, que inclusive os vídeos dela são bem engraçados. Pode falar o perfil? Claro, não só pode como deve. Inclusive está no nosso link lá, Ah, só vai passar também. embaixo. É @Clara Lisli. Aí você coloca lá, porque o Já Lisli é tá, um pouquinho só difícil de tá na escrever. descrição do vídeo do canal, tanto no YouTube quanto no Instagram. A gente está transmitindo nos dois. Perfeito. Então, claro, como é que você se descobriu o TDAH? Quando que foi esse momento eureka? Tipo, pô, eu não sou louco, eu só sou diferente. Como é que foi? Então, o TDAH, ele sempre esteve ali, sempre tive mais clareza, porque minha mãe é TDAH, meu irmão, meus irmãos também. Então, ela levou eles bem novinhos ali e acabou descobrindo um diagnóstico para todos nós. Então, eu cresci já tendo clareza dessa diferença, né? Os sintomas também sempre estiveram ali, então eu era uma criança bem diferente em diversos sentidos, bem difícil. E ao longo da vida, eu fui desenvolvendo, na verdade, as minhas limitações. Então, eu nunca peguei um diagnóstico em si para falar, eu vou mexer nisso aqui e vou me transformar. Não, o meu autoconhecimento ele sempre foi uma constante na minha vida, ele sempre esteve ali. Porque todas as vezes que eu percebo que eu estou com dificuldade em alguma coisa, eu vou atrás de resolver essa dificuldade. Né? Igual a gente estava falando aqui no bastidor, nós somos pessoas normais, como todos, porém com uma forma diferente de funcionar, apesar de muitas pessoas não levarem dessa forma. Então, eu sempre me tratei como uma pessoa normal, mas que tem suas limitações como qualquer outra, e assim eu comecei o meu desenvolvimento. E tem também suas vantagens, né? Porque você tem capacidades maiores em outras áreas. Só Sim, funciona diferente. Só que a sociedade quer colocar a gente numa caixa padrão. A gente sempre fala aqui, cada ser humano é único, cada ser humano é diferente, cada ser humano funciona de uma forma diferente. sim. Então, desde o treinamento que é específico para cada tipo de pessoa, para cada perfil, cada forma de viver, assim como também a parte mental, a saúde mental. Aqui a gente fala muito de saúde física e mental, agora com você também. Sim. Porque eu conheço algumas pessoas que, para mim, sempre foi uma coisa tranquila, eu sempre levei na brincadeira. E mesmo porque também eu fui descobrir isso já era muito tarde. Falei, beleza, então agora eu entendo que eu sou esquisito. Uhum. Mas eu vejo pessoas sofrendo com o diagnóstico como se fosse um peso, como se fosse, nossa, eu sou doente. Não, você só é diferente. Você só funciona de uma forma diferente. E se você entender como você funciona de uma forma diferente, você vai produzir mais, vai ser mais legal, enfim. Exatamente. Ainda é um tabu muito grande para a maioria das pessoas receber o diagnóstico. Eu recebo milhares de mensagens assim, nossa, recebi o diagnóstico e agora entrei em pânico.
estou desesperada, ou mães até que recebem para os filhos e falam, Clara, como que eu faço agora, porque meu filho recebeu um diagnóstico de TDAH e eu estou sem chão. E, gente, não é uma doença, não é um problema que vai atrapalhar a vida dessa pessoa ao extremo, como se ele fosse incapaz, como se ele fosse totalmente incapaz de realizar as tarefas dele. Não, ele vai ser um ser humano bem desenvolvido como qualquer outro, desde que ele se desenvolva também, né? Então, o diagnóstico, ele não é para você receber um rótulo, mas para você ter um critério de autoconhecimento na sua vida. Porque a partir do momento que eu sei que uma pessoa que tem TDAH, ela tem mais dificuldade de foco, concentração, ela tem mais dificuldade em determinados ambientes da escola, eu tenho a possibilidade de desenvolver essas dificuldades desde cedo. Então, meu filho, ele não está tirando nota baixa porque ele é burro, né? Ele não está tirando nota baixa porque ele é incapaz. Não, ele está tirando nota baixa porque, às vezes, ele não está confortável naquele ambiente. Como que a gente pode criar estratégias dentro disso para que ele se sinta mais confortável e ele aprenda da forma correta? Então, o diagnóstico, ele é muito mais para um autoconhecimento do que para ser um fardo, para ser um peso. E acho que só a gente conversando sobre isso e desmistificando para as pessoas começarem a ter mais leveza diante das circunstâncias também. Tem que ser tipo um alívio, né? Ah, tá, então funciona de uma forma diferente. Sim. Então tá tudo certo. Né? Agora, como é que eu funciono melhor? Aí a gente estava falando, tem que dormir cedo e acordar cedo. Tá, mas você funciona dessa forma? Sim. Né? Porque não é porque você não funciona daquela forma que você é burro. Pelo contrário. Né? Ou então não é porque até o nome TDAH, transtorno de déficit de atenção. Há controvérsia sobre esse nome, porque não é bem déficit de atenção. Déficit de atenção é aquilo que não te interessa, certo? Sim. Qual o erro disso? Qualquer pessoa normal que não se interessa por algo não vai querer prestar atenção. E aí você tem o lado do hiperfoco, que aí é uma coisa diferente. Então, como é que você faz para as pessoas entenderem isso? Quais são os sintomas de TDAH para as pessoas ficarem, ou características de TDAH, para as pessoas ficarem alertas, atentas, ou até já se entenderem, né? Porque eu vejo tantas pessoas que você olha assim e fala, tu também né? Mas não quer, né? Tem as pessoas que estão em negação, tem as pessoas que são, mas tipo, não querem saber ou não perceberam, né? Então, assim, e aí tem um outro lado também, que é a parte de remédios, né? Ó, já tô falando um monte de coisa. Vamos por partes, que eu também sou daqui TDAH. a pouco você já tá... né? Ô, viu que tempo gostoso? Eu tomar um sorvete ou vamos pedalar? É mais ou menos assim o negócio, Sim. né? Mas esse ponto que você tocou, ele é muito importante, Dê. Qualquer pessoa que não tem interesse em determinados assuntos, talvez ela não vai conseguir focar. Só que o TDAH, realmente, ele tem uma dificuldade muito maior por critérios por nós termos a disfunção no córtex pré-frontal, que é basicamente o responsável pela nossa tomada de decisão, pelas nossas funções cognitivas, nosso equilíbrio emocional, como se ele fosse um filtro na nossa mente. E a gente não tem esse filtro. Então, o excesso de pensamentos muito acelerados, as vozes que ficam na nossa cabeça, você tem vozes na sua cabeça? O tempo inteiro. As vozes que ficam, as questões do meio que influenciam, então, às vezes, uma percepção mais aguçada, passa um mosquitinho aqui, Mas você já olha para ele. explicação. Voz na cabeça não é de esquizofrenia. São muitas ideias ao mesmo tempo. Isso. E às vezes o seu próprio sentido, o seu próprio pensamento te lembrando sobre as coisas que você tem que fazer. De noite. Sim. Eu deito na cama e começo a cair nas fichas. Sim. É um inferno, porque aí você levanta e vai, volta a trabalhar e não sei o quê. E muitas pessoas até confundem o diagnóstico do TDAH com outros diagnósticos, igual você falou agora da esquizofrenia, né? Às vezes, quando você fala que tem voz na sua cabeça, automaticamente o profissional fala, você é esquizofrênico. Ou você fala que você é uma pessoa 880, hora tá querendo muito alguma coisa, hora não tá mais, vai falar que você é bipolar. Ora, se você falar que você tá com um sintoma de ansiedade muito grande, né, no seu dia a dia, não consegue parar quieto, vai falar que você tem ansiedade. Então, muitos diagnósticos hoje ainda se confundem com o TDAH, justamente por não... Eu acredito que por muito tempo, né, não se falou tanto sobre o TDAH, não se estudou tanto a fundo sobre ele. Então, muitas pessoas acabaram sendo diagnosticadas com coisas que não era de fato aquilo. Era simplesmente um padrão cerebral diferente de como ser, viver e funcionar diante da vida.
Então, a gente vai agora desmistificando tudo isso, quebrando esses estereótipos, para a gente conseguir trazer mais clareza do que é e o que não é o TDAH. Né? Aí você trouxe sobre os sintomas, né? Os principais sintomas, que são sintomas de critério de diagnóstico, seria a desatenção, né? Então, momentos onde você não consegue focar nas determinadas coisas que você tem para fazer no dia, começa diversas coisas ao mesmo tempo e para a maioria delas. Então, a desatenção muito frequente, a impulsividade, ela é muito presente no TDAH, então, às vezes, vai tomar decisões muito impulsivas naquele momento. Isso vai ter consequências depois, mas por uma dopamina rápida, a pessoa acaba tomando essas atitudes, né? E sofrendo as consequências depois, que fica um pouquinho difícil de voltar atrás. E a hiperatividade, né? Tem pessoas que vão ter a hiperatividade, tem pessoas que não vão ter. Então, a hiperatividade física, nesse sentido. Porque o TDAH, normalmente, ele também pode ser uma hiperatividade mental, que é essa questão que a gente falou do excesso de pensamentos, não necessariamente aquela pessoa que é muito agitada. Você vê que Tem eu sou os mais dois, tranquila, né? Eu já sou do que é agitado, tô aqui na cadeira, não consigo ficar parado. Eu sou mais tranquila porque eu tenho mais a desatenção mesmo do TDAH. Eu já tenho o lance da hiperatividade. Né? Inclusive, até por eu ter hiperatividade e por meu pai, na época, ser um cara mais da linha antiga e me botou para treinar antes, eu aprendi a ter disciplina. Então, assim, eu tinha um acordo com meu pai. Cumpra a sua obrigação e você pode ter a liberdade para fazer o que você quiser. Só que se for preso, não me procura. Né? Arque com as consequências também. E aí eu, me virava para estudar, copiava a matéria na lousa porque eu não conseguia prestar atenção, aí me virava para estudar, perguntava, colava que nem um desgraçado, enfim. Dava meus pulos, né? E aí eu fui fazendo, e ao mesmo tempo que eu pratiquei sempre muito esporte, e aí eu entendi um pouco o lance da disciplina mental, de você começar algo e terminar. Então, assim, na minha cabeça é meio bitolado. Começou, tem que terminar. Não importa o quê. Nossa, esse ponto que você trouxe é incrível, olha para você ver. Através de uma disciplina aplicada no esporte, desde novo, você aprendeu a ter disciplina. Então, muitas pessoas falam, eu tenho TDAH, não consigo ter disciplina nem se eu quiser. Não, o cérebro é treinável. Então, esse padrão que você trouxe agora, de que hoje isso já é um padrão para você, né? Você precisa terminar. Isso acontece por quê? Porque você treinou e você desenvolveu a sua plasticidade cerebral. Então, isso é comprovado pela neurociência mesmo, que o cérebro ele tem a plasticidade, os nossos neurônios ele tem a capacidade de ter essa plasticidade, que é o quê? Você treinar ele com determinados estímulos por um período de tempo, né, com as técnicas corretas, e esse neurônio ele vai se modificar. Então, ele vai conseguir se desempenhar bem naquela tarefa, sim. Não é um critério diagnóstico de que você sempre vai ser assim para o resto da sua vida e não vai poder mudar. Isso a gente pode fazer em diversas áreas da nossa vida. Né? Inclusive, no meu método, a gente treina isso. Você treinar o seu cérebro para desenvolver a sua plasticidade cerebral e você fazer a criação no seu próprio corpo de novos neurotransmissores. Que é o quê? A dopamina, a noradrenalina, a serotonina, que é o que falta no TDAH. Os neurotransmissores são eles que produzem a nossa alegria de viver, a nossa motivação, o nosso foco, a nossa concentração. Então, isso é super possível de ser desenvolvido. E os medicamentos também são uma porta de produção de neurotransmissores que você tinha trazido antes. Mas pode-se dizer que o cérebro é que nem o músculo, quando você mais exercita, mais forte ele fica? Com certeza. Totalmente, igual a academia. E quanto menos usa, quanto mais ficar no TikTok vendo besteira para não falar merda, mais burro tu vai ficar. Exatamente. E mais vai potencializar as suas características negativas. Então, se você já é uma pessoa desatenta, se você já é uma pessoa hiperativa e você fica o tempo todo nas telas com coisas que não são construtivas para você, isso vai ser potencializado. Você vai ficar mais atento, mais cansado, por um excesso de estímulos que o seu cérebro usa simplesmente para economizar energia. Então, o cérebro humano, ele foi feito para economizar energia. Quanto mais você ficar no TikTok aí, fazendo coisas que não te agregam em nada, mais ele está economizando. Ridícula. Sim, mais ele está economizando. Então, você entra na zona de conforto e ele gosta disso.
Então, é um padrão de você não se acostumar com essa zona de conforto, que eu falo que é a zona de conforto desconfortável, né? Porque ela é muito ruim para a nossa vida, só que ela vai te minando aos poucos sem que você perceba. Acho que tudo na vida a gente tem. O ser humano não foi feito para ficar na zona de conforto. Sim. Embora eu queria muito atingir a minha, e quando eu atingir ninguém me tira, isso é um plágio, mas é verdade. Mas você tem que estar sempre se estimulando, criando dificuldades e criando novos desafios. Que é assim que você cresce, né? Sim. Se você ficar só esperando chegar, só esperando vir, não vai rolar. Né? Então, no meu caso, se eu ficasse só, ó vida, ó azar, ó sou doente, tava lascado. No vitimismo, né? Que é o que muita gente está usando, né? E porque até por falta de informação. Então, tem até um vídeo do Rafinha Bastos, não sei se você viu, Não que ele foi sei. promovido de piece of shit a mental challenge, né? Então, assim, foi promovido de merda por um doente mental. Porque ele foi diagnosticado como TDAH pela mulher dele. Então, ele faz uma piada do negócio. E aí, depois, no final, ele fala assim, eu tenho um problema mental. Ok, tipo, né? Em vez de, antes da mulher dele ficar criticando porque ele esquecia as coisas, não fazia, etc. E agora, não, agora eu tenho um conforto porque eu tenho problema. Aquela desculpa, não, mas eu tenho problema. E não, você tem uma capacidade muito maior, eu acho. Não sei se eu estou errado. O TDAH, por pensar muito rápido, ele tem capacidade de desenvolver muitas coisas. E talvez até ao mesmo tempo. Basta você ter a disciplina e, né, saber lidar com o negócio. E aí, nesse ponto que você trouxe, vem dois extremos, tá? Tem um extremo que realmente nós temos uma forma diferente de funcionar e as pessoas querem, porque querem nos colocar em uma caixa. Então, nesse extremo aqui, elas vão querer que você mude tudo aquilo que são características suas simplesmente para atender as expectativas delas. E tem o extremo que realmente você tem essa limitação, você escolhe modificar ela para algo melhor, porque isso vai ser bom para a sua vida. Então, você vai ir atrás daquilo que é necessário para modificar. Mas nem tudo de uma pessoa com TDAH, de fato, precisa ser modificado. Eu vou te dar um exemplo mais prático, tá? Quando a gente traz o tema, que é um tema muito polêmico, que é a questão da saudade. Você chegou a ver meu vídeo? Vi. O TDAH que não Acho que sente foi o primeiro. saudade. Sim. Quando a gente entra em um relacionamento, isso é uma das coisas que as pessoas mais me perguntam. Ai, Clara, isso não seria narcisismo? Isso não seria psicopatia? A pessoa ela não sentir essas emoções e ela, às vezes, se ausentar durante o dia, não mandar mensagem. Será que não seria um jogo de desinteresse? Então, fica nesse extremo muito grande e conflituoso em relação a uma pessoa que tem TDAH. Só que em muitos casos, às vezes é a forma da pessoa de funcionar em relação a foco. Ela tem focos, ela precisa direcionar o foco no trabalho, em coisas do dia a dia. E às vezes a cobrança que ela está recebendo é muito mais uma cobrança da pessoa que está querendo uma atenção a mais do que, de fato, algo que está ao alcance dele realizar. Porque você concorda que quando uma pessoa que às vezes ela não tem essa necessidade de enviar uma mensagem 24 horas por dia para saber como é que o outro tá, quando essa pessoa ela começa a ser cobrada e ela é obrigada a mudar, sendo que ela não funciona dessa forma, o relacionamento se torna um peso, né? Então, em muitos momentos, a pessoa ela vai começar a mandar mensagens forçadas, que não é algo, de fato, do coração dela, para atender uma demanda expectativa, e isso a curto, médio e longo prazo não funciona, é onde muitos relacionamentos terminam. Então, nesse espaço, eu falei que agora uma característica do TDAH, né, de como ele funciona no dia a dia, requer muita sabedoria para entender o que, de fato, precisa ser mudado e o que vem do outro sobre você, que é uma expectativa dele. Né? E que nem sempre nós vamos conseguir suprir essa demanda expectativa porque somos pessoas diferentes das outras. Então, deu para você captar um pouquinho? Deu. Eu entendo isso, sim. Eu vivo isso, né? Primeiro, assim, o lance de não sentir saudades. Não é que você não está sentindo saudades. Tipo, dentro de você, ok, eu gosto de você. Eu não preciso ficar falando toda hora. A gente é mais prático, não é? Sim. Então, eu não preciso ficar falando toda hora e eu não preciso ficar reafirmando isso. Eu gosto de você, pronto. Agora deixa eu fazer o que eu tenho que fazer. E, no momento certo, a gente faz, né? Se expressa de uma outra forma. Eu costumo me expressar mais com atitudes do que com palavras, né? Sim.
Só que as pessoas do outro lado não entendem. É a mesma coisa, tipo, também o outro lado que eu aprendi a modificar, dar mais atenção. Então, por exemplo, eu estou conversando com alguém e estou fazendo alguma coisa no computador. Estou ouvindo o que a pessoa está falando. Sim. Só que aí você não está olhando para a pessoa acha que é falta de educação, não, você está entendendo. Aí eu parei, comecei a me policiar para tipo parar e dar atenção, mas na minha cabeça eu tô ouvindo tudo, já aconteceu até de ex-namorada, porque você não presta atenção no que eu falo, você quer que eu repita ipsis literis? Repete, eu falei, pô, mas como é que você consegue? Eu tava ouvindo ela cantando e, né, uma parte do cérebro fazia uma coisa, outra. Sim. E ela falou, não, você não tá prestando atenção, você tá cantando. Eu falei, não, eu tô prestando, você falou isso. Mas como é que você consegue? Ué, sei lá. Tenho 2 ouvidos, um para cada coisa, né? Sim, perfeito. Isso acontece muito. E o que que manda, né, nesses momentos? Conversa. Então, alinhamento de propósito é você ter respeito, empatia, abertura para escutar o outro, mas desde que o outro também esteja aberto a escutar aquilo que você tem para dizer. Porque o que acontece muitas vezes com a gente que tem TDAH é uma dificuldade muito grande em relacionamentos, justamente porque as pessoas não estão muito abertas a entender que isso pode ser uma forma leve de funcionar, né? Então, eu costumo trazer para um lado muito diferente do que as pessoas costumam olhar. Eu já recebi mensagem falando, ai, Clara, eu acho que você tem sociopatia, porque você não sente saudade, você não sente rancor. Mas, espera lá, o que que é saudade? Quando a gente traz para o entendimento, o que que é a saudade? O que que é o sentimento da saudade, do rancor? São sentimentos melancólicos. A saudade, ela está linkada a uma falta, a uma nostalgia, que não necessariamente ela precisa ser sentida. Pode ser que você lembre da pessoa, mas não necessariamente você sentiu aquela falta, aquela necessidade tá ali que muitas pessoas sentem, né? Então, é muito diferente você linkar um sentimento que ele não tem ligação com a empatia e um sentimento que tem. Então, nós somos pessoas empáticas, a gente escuta, a gente acolhe, a gente sente amor, todos esses sentimentos que são puros do ser humano. Agora, não sentir saudade, não sentir rancor, às vezes não guardar muita mágoa das pessoas, porque muitas vezes a gente deixa passar muitas coisas que as pessoas fazem com a gente simplesmente por esquecimento, né? Nem lembrar o que aquela pessoa fez e voltar como se nada tivesse acontecido. E isso gera uma conotação negativa de você é falso, você é esquisito. Mas será que isso realmente é uma esquisitice? Será que se a gente traz para a consciência... Ou será que a gente é mais bem resolvido? Sim. Né? Tipo assim, tá, beleza, get over, né? Sim. Supera e tá tudo certo. E o lance da saudade não é porque eu não tô falando toda hora que eu gosto de você, tipo assim, ó, já dei meu coração, agora, né, deixa eu fazer o que eu tenho para fazer. E as pessoas não entendem, porque você está acostumado. E hoje em dia, o negócio de relacionamento é mais complicado. Porque as pessoas não têm aquela parceria de, Sim. né? Vamos ouvir, vamos entender, vamos construir junto, vamos ser parceiro. Sim. Hoje é mais imediato, né? Eu quero isso. Se você não cumprir com as minhas expectativas, vamos para o outro. Exatamente. Perdeu-se o... Eu falo que são princípios, tá? O TDAH, normalmente, por ser uma pessoa mais prática, ele vai ter os princípios dele, ele vai ser inegociável com esses princípios, o que é um ponto muito positivo. E o mundo, em muitos momentos, hoje em dia, não está preparado para receber isso. Então, pouco se fala sobre as nossas qualidades, mas elas são enormes, né? E, inclusive, teve uma moça que comentou no meu post, se você estiver assistindo aí, gratidão por esse comentário, porque ela comentou bem assim, se todas as pessoas do mundo fossem TDAH, as coisas seriam muito mais simples. Bum, ela quebrou uma bolha, né? Porque é o contrário do que todo mundo diz, do quanto a gente é complicado. Mas na minha cabeça realmente seria, porque muitos dos conflitos que as pessoas criam, que acontecem no mundo e na vida delas, eu bato o olho e para mim é muito simples. E eu acredito que, como que é para você isso? É bom a gente ter 2 versões de TDAH aqui. No meu caso, assim, seria muito mais simples porque o TDAH não consegue mentir. Porque ele vai esquecer o que ele falou. Então, para mim, assim, eu já falo assim, eu não minto, porque não é, né, questão de princípios, mas porque para mim é muito mais simples, porque dá muito trabalho ficar lembrando da mentira. Pô, não, fala só a verdade, tem mais o que fazer da vida, sabe assim? E é uma forma muito... nós somos muito práticos com as coisas, né? Sim. E como a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, você não quer ficar perdendo tempo remoendo aquilo.
E eu concordo, acho que todo mundo, os valores, por exemplo, eu costumo falar, ó, se eu marcar com uma pessoa daqui 6 meses em tal lugar, tal horário, eu vou estar lá. Eu vou estar lá, exatamente. Não precisa, às vezes eu acho estranho, mas você vem mesmo, mas tá confirmado? Pô, mas eu falei que tava, né? Então... E quando a pessoa não vai? Ou quando ela mesma desmarca ou muda um horário com você? acabou o mundo, né? Para tudo. Não, e agora? Eu vou fazer o quê? Tô todo programado para reprogramar tudo isso? Nossa, dá um puta. E tem toda uma organização mental para que isso funcione. É isso aí. Porque já não funciona quase nada, entendeu? São muitos pensamentos ao mesmo tempo. Então, quando marca um horário, a gente se programa dentro da cabeça. Eu, pelo menos, fico assim, ó, sexta-feira, horário tal. Eu fico martelando isso na Rola minha um cabeça. esforço, né? Um esforço que cansa, tipo... Pô, e instintivamente você fala assim... Pô, um esforço para conseguir acertar o horário, tudo certinho. Isso desmarca. Você desmarcou? Isso é falta de respeito, entendeu? Não faça isso comigo. Falta de respeito. Outra coisa que a gente não costuma tolerar muito bem. No meu caso, ainda é um pouco mais profundo, porque eu tenho autismo junto, né? Então, o autismo, ele traz uma organização muito grande. Eu vivo dois extremos dentro da minha cabeça. Entre o TDAH, que é a desorganização total, 1 milhão de pensamentos ao mesmo tempo, e muitas coisas de querer sair da rotina, enfim, um pouco de desorganização. E o autismo, que é a organização metódica. É você se programar, você cumprir prazo, você precisar de rotina, você querer as coisas muito certinhas. E o autismo, ele traz para a gente um senso de justiça e de coisas corretas muito grande e muito forte. Tem um pouco, mas o autismo é muito maior. Eu tenho isso de, tipo, ser uma coisa que você não tolera injustiça. Talvez eu seja, isso que eu falei no começo, deve ter alguma coisa, tipo... Mas é que mascara, quem tem o TDAH e o autismo junto, o TDAH mascara muitos comportamentos do autismo. Tipo, ruído. Nossa, para mim é a morte. Mas o ruído, ele pro TDAH pega um pouquinho, mas ele é mais característico pro autista. Nossa, para mim, assim, a sensibilidade sensorial geral, parece entendeu? Que dói o cérebro. Você tem uma... Tipo, tava com reforma no apartamento de cima, aquela furadeira que entrava no meu cérebro, parecia que você tava furando meu crânio. Sim. Queria matar o cara, sabe assim? E hoje em dia, eu, só com fone de ouvido e até para calar um pouco as vozes, fico ouvindo muita informação. Então, eu acabei virando meio que um viciado em informação. Sim. Que é uma forma de abaixar o pensamento. Perfeito. Isso daí a gente pega para direcionar até o hiperfoco. Então, provavelmente, você tem um padrão daquilo que você foca dentro do seu fone de ouvido, não tem? Tem. Um padrão do que você estuda, um padrão do que você escuta. Eu também tenho esse padrão. E muitos desses padrões também, eles vêm mais pelo autismo, na minha parte. Então, o autista, ele tem uma necessidade de estereotipia. Fazer sempre a mesma coisa, ouvir a mesma música, ouvir os mesmos estilos de estudo, o mesmo padrão de até roupa minha. Às vezes eu compro uma roupa e aí eu compro várias, a mesma roupa, só que de outras cores. A minha mãe quer morrer porque eu faço isso. Ela fala, nossa, você comprou outra roupa? Eu, nada que você já não conheça. Porque eu gosto, e aí eu troco, tipo, eu tenho 5 blusas iguais, mas cada uma de uma cor. Pô, mas é super bom, porque é previsível, a gente é prático nas coisas. Assim, a previsibilidade, ela faz muito parte Pra quem da vai minha te dar vida. presente, então é uma maravilha. E eu sou super... me agrada coisas muito simples, como, por exemplo, comida. Quer me agradar, é só me dar comida. Eu sou uma pessoa muito fácil de agradar. Isso é pra tudo da minha vida. Então, é essa facilidade, sabe? Esse padrão que você trouxe da praticidade, ele é pra tudo. Eu não quero coisa que... Eu detesto ganhar presente que eu não vou usar. Sabe aquele presente que fica... legal, mas assim, eu quase não uso isso. Eu gosto daquelas coisas que vão estar presentes no meu dia a dia. Dependendo de quem te deu presente, começa a virar pessoal. Pô, se a pessoa não me conhece, não presta atenção. Sim. Tive uma namorada falando, é muito difícil dar presente pra você. Caramba! Tá sendo do mesmo jeito. O mesmo de sempre. Me dá um suplemento, beleza. Me dá um sorvete que eu tô feliz, entendeu? Sim. Não prestou atenção em nada, né?
Mas os padrões repetitivos é mais do autismo, tá? O TDAH, normalmente, ele é uma pessoa que não gosta de rotina. Eu não gosto de rotina, mas eu preciso da rotina. Tem certas coisas que eu gosto da rotina. Não mexo na minha rotina. Outras coisas, tipo, trabalhar numa empresa e receber ordens. É uma morte para mim. Sim. Mas a nossa mente, ela não gosta de ser comandada, ela quer comandar. Então, a maioria dos TDAH, você pode observar que são grandes líderes. Inclusive, pega um pouquinho no que a gente falou aqui no bastidor, eu não funciono de manhã, eu não gosto de seguir horários certinhos. Então, abre seu próprio negócio. Então, grande parte das pessoas que têm TDAH, elas se desenvolvem melhor em um negócio próprio. Então, fazendo a sua rotina, fazendo os seus horários, liderando, porque é bem difícil para um TDAH ficar em um ambiente onde ele é mandado, onde ele tem que cumprir aquilo ali certinho, justamente por isso também que a gente vê muitas crianças nas escolas que são crianças muito agitadas e difíceis, porque é todo dia estar dentro daquela sala de aula, sentada na mesma cadeira, com aquele monte de barulho de colega em volta, então não é um ambiente confortável, né? Então, para quem tem TDAH, busque essa liberdade, identificar o que funciona para você. O que você gosta de fazer? Isso é essencial. Não adianta você fazer uma coisa que você não gosta, porque não vai dar certo. Então, em relação às crianças, tem que haver uma mudança no método de estudo, de ensino. Porque é uma coisa muito fechada e está havendo um desperdício de talentos. Sim. Em vez de você estimular aquelas crianças que poderiam se desenvolver muito além do normal, você está castrando a mente dessas crianças. E o que é pior, tem criança tomando remédio para TDAH. Muitas. E aí, remédio para TDAH tem INA no final. E isso gera dependência. Sim. E aí? A própria caixinha do remédio já vem escrito, cuidado, esse medicamento pode gerar dependência química e psíquica. Como que uma criança de 7 anos está tomando um remédio desse? O perigo, na realidade, não é nem o tratamento com remédio. O perigo é você tratar essa criança com remédio, mas não desenvolver o cérebro dela da forma correta, porque aí sim ela vai se tornar dependente do remédio. Que é o que acontece. Sim, porque pessoas que não têm conhecimento sobre si mesmas, todas as pessoas que não possuem conhecimento sobre si mesmas, elas são manipuláveis. Então, isso é uma coisa que eu, inclusive, luto todos os dias, através do meu método, que é ensinar as pessoas a como se aprofundarem dentro delas mesmas. Porque a vida toda a gente aprende com os nossos pais, a gente aprende com os nossos professores, a gente aprende com o sistema de crenças, a gente aprende com a mídia, mas a gente nunca aprende a como olhar para dentro da gente e entender, ok, qual que é a minha forma de funcionar? Isso aqui funciona, isso aqui não funciona, eu durmo no horário X, eu acordo no horário Y, eu consigo produzir da forma X, eu não consigo produzir da forma Y. Então, ensinar as pessoas a como conhecer elas mesmas é o caminho para que as pessoas se tornem livres. Porque hoje em dia as pessoas elas são dependentes de um sistema, e enquanto elas não olharem para dentro, elas não vão conseguir se libertar disso. Porque tudo que for falado para elas vai se tornar um padrão repetitivo na vida delas. No ensino, o que acontece? Eles entram ali, no Brasil, que isso acontece muito ainda, porque nós temos vários outros lugares que já aplicam outros métodos de ensino que desenvolvem as pessoas, desenvolvem as habilidades reais das pessoas e práticas, né? Nos Estados Unidos você tem escola para TDAH. Sim. E aí pegar e desenvolver essas potencialidades na prática, né? Igual a gente falou, ok, fiz um ensino médio completo, fiquei ali diversos anos da minha vida, nem lembro quando que eu comecei na escola, eu acho que eu já tinha 3 anos, pequenininha, quando eu entrei na escola. Então, você fica ali anos da sua vida e quando você sai, você não faz ideia do que você vai ser. Como que você vai ser? Como que você lida com a parte empresarial? Como que você lida com as suas finanças? Você não sabe nada. Então, a pessoa que tem TDAH, que ela é uma pessoa mais prática, ela fica ainda mais perdida, porque além dela não saber nada, ela ainda não sabe quem que ela é, porque ela é diferente de todo mundo. Então, isso vai gerando diversos conflitos. São milhares de pessoas que chegam para mim falando, Clara, eu não aguento mais começar e trancar a faculdade. Por que começa e tranca a faculdade? Porque nem você sabe o que você quer para você.
nem você se conhece em profundidade. Então, fica entrando com base no que dá dinheiro, com base no que te ensinaram, com base no que a sua família faz, né? Seguir os mesmos passos. E não vai funcionar, porque você é um ser único, você tem um propósito para estar aqui nessa terra. Né? Então, é esse autoconhecimento que a gente precisa desenvolver para melhorar esses Pode-se dizer que o TDAH, para ele ser bem sucedido, ele tem que fazer o que ele gosta. Sim. Acho que é a condição básica. E acho que deveria ser para todo mundo. Sim. Especialmente para o TDAH. Né? Eu tive uma experiência assim, com 6, 7 anos, eu sempre fui movido à comida, e aí eu queria ter conta na cantina e não tinha grana. Aí eu descobri que eu vendia figurinha, ganhava uma grana, podia ter conta na cantina, aí eu montei meu primeiro negócio, vender figurinha. Foi uma coisa meio intuitiva, mas prática. Eu não tenho grana, preciso de grana, tenho isso aqui. A molecada ficava trocando figurinha, eu falei, e se eu vender? E o TDAH tem essa habilidade, tá? De criar estratégias. Então... E aí foi que começou, né? Que eu descobri que, bom, de qualquer forma eu sei vender as coisas. Sim. Então, de forma eu não morro. Qualquer coisa eu vou vender qualquer coisa. Sim. Né? E aí, quando eu fiz faculdade de engenharia, nada a ver com TDAH, né? Uhum. Aquelas coisas, contas malucas, etc. E eu fazia porque meu pai queria que eu fizesse. E aí meu pai faleceu. E aí eu falei, bom, a bola tá comigo agora. Primeira coisa que eu tenho que fazer, bom, para eu ser bem sucedido, eu tenho que fazer o que eu quero. Uhum. Fui fazer cursinho para fazer faculdade de marketing, que era imagens, cores, etc. E aí eu fui começar a me encaminhar. Mas de escola, tudo que eu aprendi em escola, que eu aprendi em faculdade, não lembro nada, acho que não serviu para nada. Há pequenas coisas, né? O investimento no meu caso. E hoje em dia as pessoas, tipo, quer fazer alguma coisa? Pô, tem tanto conteúdo na internet que você pode experimentar e ir mais a fundo. Sim. E geralmente a gente já tem uma tendência. Quando você era mais novo, assim, você já gostava de internet, coisas ligadas a marketing? Eu tenho 56 anos. Na minha época não existia internet. Mas você não gostava, assim, de coisas tecnológicas? Não tinha informação, não tinha informação nenhuma. Uhum. Né? Eu era muito ligado ao esporte, que me dava uma baixada, graças ao meu pai me botou para treinar. Sim. E era o equilíbrio. E isso fazia com que meus pensamentos se organizassem. Uhum. E aí, uma forma de calar meus pensamentos é estar treinando. Perfeito. Por horas a fim, né? Inclusive, eu venho do triatlo de longa distância, e o que não falta no triatlo é, cara, TDAH, é pessoas compulsivas, que encontraram o equilíbrio no esporte de longa distância, porque é uma forma de você abaixar seus pensamentos, de você desenvolver adrenalina, endorfina, noradrenalina, que você vai suprindo a tua necessidade. E fica mais fácil de você focar. Então, quantas vezes eu resolvia problemas profissionais nadando, pedalando, correndo, você olha, tem um momento de eureka, tem mais oxigênio no cérebro. Enquanto você está passeando, o teu cérebro está pensando em outra coisa, então você consegue dividir. Mas assim, na minha época não tinha. Fui descobrir agora há pouco tempo com esse boom de internet, boom de informação que teve pós-pandemia, durante a pandemia, né? Com os podcasts e tal. Que eu fui mais a descobrir algumas habilidades, como análise gráfica para mercado financeiro, por causa das cores, né? Uhum. Então, você vai, mas precisa descobrir. Se tem tanta informação... Se descobrir, né? Vai tentando. Isso aqui eu gosto. Vai fundo naquilo que você gosta, né? Sim, eu também passei por um processo bem grande de descoberta. Eu não... Na verdade, nem era uma pretensão eu me tornar terapeuta quando eu comecei. Passei por diversos testes, né? Minha mãe queria uma coisa para mim, eu fui para outra totalmente diferente. Ela queria que eu fosse cirurgiã plástica. Calcula a chance, não consigo. Por isso que eu falo, cada pessoa tem o seu talento. Mas eu passei por marketing, eu trabalhei já com marketing, trabalhei dentro de empresa, em financeiro, comecei faculdade de moda e tranquei. Trabalhei com marketing de terapeutas. E só depois que eu me assumi como terapeuta, só que o que eu falo? Toda essa trajetória, ela foi construtiva e decisiva para eu me tornar quem eu sou hoje. Foi uma descoberta mesmo. Eu uso todos esses pontos, né, que eu trabalhei hoje na minha vida, mas de formas diferentes. Então, a moda, ela está em mim todo dia, né? A forma de me expressar, eu gosto muito, mas é um hobby. O marketing eu uso no meu Instagram, no meu trabalho. O financeiro eu uso na minha empresa. Tudo que eu faço na minha vida hoje foi uma construção de autodescobertas. Por isso que as pessoas falam, como que eu faço para descobrir
Qual que é a melhor profissão para quem tem TDAH? Aquela que ele gosta. Então, você vai se descobrindo, você vai testando, você vai praticando o autoconhecimento para você descobrir o que funciona para você, o que você veio fazer aqui, o que é leve para você. Porque não adianta você querer entrar numa profissão que não faz o menor sentido para você por dinheiro, porque você vai perder a sua saúde. E aí você não vai ter nem força para trabalhar, né? Onde muitas pessoas entram em depressão, entram em cansaços muito grandes no dia a dia e não conseguem terminar as tarefas, começa e para. Mas por quê? Você está fazendo uma coisa que não faz sentido para você. Né? Então, essa autodescoberta ela é muito importante. E no TDAH ela é mais forte, por quê? Por conta da dopamina. A gente precisa de sentir que nós estamos recebendo dopamina naquilo que a gente está fazendo. Então, o que eu faço, para mim, é uma paixão. Às vezes, até na minha forma de falar, você vai conseguir perceber. Demonstra muito. É uma paixão enorme. E isso me desperta dopamina e traz sentido para minha vida. Eu falo que não é um trabalho para mim, é um propósito. Eu nasci para isso, eu nasci para trazer essa conscientização. Enquanto eu não cumprir isso muito bem cumprido, eu não saio dessa terra. Então, isso gera propósito, isso gera motivação para a sua vida. Né? Então, todas as pessoas precisam buscar por isso. Parece assim, analisando melhor como eu estou vendo agora, grande parte da população é TDAH e não sabe. Isso depende. Eu acho que o número de... A gente tem uma parcela muito grande mesmo, só que ela só vai aumentando à medida que essas pessoas vão se descobrindo. Sim. Mas tem um extremo, tem as pessoas que falam que hoje todo mundo é TDAH. Mas não é que todo mundo é TDAH, porque não são todas as pessoas que têm essa disfunção real. Mas muitas pessoas podem desenvolver, por exemplo, um pequeno déficit na atenção ali, por excesso de tela, de uma rotina com falta de disciplina, mas não necessariamente isso vai ser TDAH. Né? Então, tem uma pequena diferença, porque o TDAH ele já é uma alteração na nossa formação cerebral mesmo. Enquanto a desatenção e a hiperatividade, ela pode até vir, sim, por excesso de estímulos, né, por conflitos no dia a dia, que são outros casos que a gente trata na parte terapêutica, mas tem uma diferençazinha, não são todas as pessoas, não. E como é que seria, por exemplo, tem muitas pessoas fazendo tratamento, tomando remédio para ansiedade e tomando remédio para dormir. E que, de repente, se elas tivessem o entendimento que você é ansioso, mas o resto da humanidade também, precisa ver como é que você vai lidar com isso sem precisar se medicar. Eu entendo que assim, existe a medicação para tirar a pessoa da crise, mas não para manter ela o tempo inteiro medicada. E o que está acontecendo hoje em dia é que as pessoas estão se mantendo medicadas, o que é pior, está existindo uma apologia por isso. Sim. Né? Não, porque eu tomo tal coisa. Não, eu tomo aqui. Isso é bom, não sei o quê. Pô, um filho de um amigo meu com 16, 17 anos, o pessoalzinho se glorificando que... Ficou bonito, né? Tomar remédio. Eu tomo isso, pô. Né? E pessoas também que estão tomando remédio para dormir, que não conseguem dormir. Mas será que ela não consegue dormir porque ela não funciona né, das 8, das 7 às 5? Né? E aí a pessoa entra, aí tem a exaustão mental, que aí vira depressão. Aí você tem o combo, né? Ansiedade e depressão. O uso indiscriminado de remédios, ele é uma pauta importantíssima, porque hoje em dia, infelizmente, tem ficado cada vez mais assim. Inclusive, tem muitos profissionais na área da saúde que eles preferem prescrever um remedinho ali, toma isso aqui que vai passar. A gente vê muitos casos assim de pessoas que elas não trabalham, é o que eu te falei, né? Trabalha às vezes por estar ali, trabalha pelo dinheiro e não por ser humano. Porque quando a gente lida com o ser humano, a gente precisa muito mais do que um título, um rótulo, uma formação. A gente precisa ter humanidade e empatia dentro da gente. Porque lidar com a saúde das pessoas, emocional, mental e até espiritual mesmo, é uma coisa muito séria. E hoje em dia, eu vejo muitos profissionais que eles depositam nas outras pessoas a falta de conhecimento que eles têm sobre eles mesmos. Então, eu mesma passei por muitos casos difíceis nessa trajetória, justamente por isso, por ter meus sintomas negligenciados. E eu nunca me conformei com essa questão de só tomar um remédio que passa, porque eu acho que o nosso corpo fala. O seu corpo, ele é um corpo inteligente. Inclusive, lá no meu protocolo Z30 tem um módulo chamado Seu Corpo é um Mestre.
para você entender o quanto o seu corpo tem uma inteligência própria e como que você lida com isso todos os dias, como que você conversa com você mesmo. Porque se você virar para o seu coração e mandar ele parar de bater, ele não vai parar. Seu corpo tem um mecanismo próprio. Como que você aprende a desenvolver isso todos os dias, né? O que falta nas pessoas é isso. Conhecimento sobre como desenvolver elas mesmas. Porque a partir do momento que o meu corpo está gritando as minhas dores, em forma de ansiedade, em forma de insônia, em forma de conflitos no meio do dia de crise de pânico, que hoje em dia praticamente todo mundo passa pela crise do pânico. Pessoas depressivas, então o corpo está gritando, está pedindo socorro, ou olha para mim que tem coisa aqui dentro que não está funcionando e você não está percebendo. Quando eu tomo um remédio sem olhar para essa individualidade, para esse ponto onde o seu corpo está gritando, né, entender o que ele está querendo te falar e mudar de dentro para fora, eu simplesmente anestesio. É o que está acontecendo hoje em dia. E aí as pessoas começam a acumular sintomas, porque é como se jogasse para debaixo do tapete, né? Vou tomar aqui, passou, tá tudo bem. E vão anestesiando, não olham para dentro de verdade. E isso vai criando um certo acúmulo que chega em um ponto que se torna insustentável, né? Hoje a gente vê os casos de depressão e suicídio, eles aumentarem drasticamente no mundo inteiro. Por quê? Porque as pessoas não estão sendo direcionadas a olhar para elas mesmas em profundidade. E todo mundo precisa disso. O propósito da nossa vida é o autodesenvolvimento. Se não for você se desenvolver todos os dias, por qual motivo você nasce como uma criança, cresce, aprende, se desenvolve uma vida inteira aprendendo coisas novas? A gente precisa aprender a olhar para dentro, né? E nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Então, a falta disso é o que gera as dependências e principalmente os casos extremos que a gente está tendo hoje em dia. Em contrapartida, o medicamento ele não vai ser necessariamente só um mal. Ele pode ser algo positivo. Desde que você não negligencie as suas emoções, o seu espiritual, a sua saúde mental. E você trabalha isso em conjunto, né? Para você não se tornar dependente. Você só usar ele ali como um momento para tranquilizar os sintomas. Mas aí você olha para as suas dores, se trabalha e tem um resultado realmente significativo. Porque hoje em dia as pessoas, é muito simples você ficar anestesiado. Ah, não consigo dormir, toma um remédio. E aí, vira e mexe, eu cruzo com pessoas que, não, preciso dormir 10 horas. Ah, mas você toma um remédio? Sim, tomo. Pô, mas aí não vale. Mesmo porque também ela está deixando de se entender, de ter o autoconhecimento, porque ela está só se dopando. Sim. E é o que você falou, o negócio vai aumentando, aumentando. Né? A demanda hoje em dia é muito grande de desempenho das pessoas. Sim. E aí as pessoas estão se dopando para atender essa demanda ou até essa exigência social. Mas não pode ser assim. E esse eu estou com outra parte também, a parte espiritual. Sim. Que ninguém está olhando também, né? Principalmente a parte espiritual. As pessoas separaram ciência e espiritualidade. Isso não existe. Porque o ser humano, ele é um só. O ser humano, ele é corpo físico, corpo mental, corpo emocional e corpo espiritual. Está tudo dentro de nós. Como que a gente separa isso? Como que a gente fala, eu vou tirar aqui o meu espiritual, ele fica ali na igreja. Eu vou tirar aqui o meu emocional e ele fica lá dentro da sala da terapeuta. Vou tirar meu físico e deixo ele na academia e vou tirar o meu mental. O mental, ele fica num conflito grande, né? Onde é que ele fica? Talvez nos remédios, que é onde a gente percebe uma crescente muito grande hoje em dia. E não, isso é insustentável, porque nós somos um todo. Então, a gente tem que trabalhar todos os corpos juntos, inclusive, mesmo com todos os princípios, né, da ciência, da neurociência, que eu estudo a neurociência também durante esses 10 anos da minha vida, e a parte terapêutica. Mesmo com tudo isso, o que realmente me tirou do caos, do conflito, porque eu tive um período da minha vida de quase tirar minha vida várias vezes. Eu tinha muitas crises mesmo, tanto pelo TDAH, mas principalmente pelo autismo, porque as crises do autista em relação à forma que ele enxerga o mundo são muito fortes. Por isso que a gente vê tantos autistas com muita dificuldade de viver, que às vezes bate a cabeça na parede, as crises são muito fortes. E a única coisa que realmente, com toda essa bagagem que eu tenho, né, me tirou desse cenário de vez, foi Deus. Eu falo que Deus, ele sempre esteve ali, isso eu não estou falando de religião,
Deus é o sentido da minha vida, ele é o meu guia, ele é a minha conexão diária, e essa conexão sempre aconteceu em um relacionamento muito profundo com ele no meu quarto, em um relacionamento de princípios. De seguir na minha vida princípios. Você é cristã? Sou cristã, mas eu não tenho religião. Então eu cresci na igreja católica, já fui em todas as vertentes espirituais, já conheci, mas eu não me identifico muito com as doutrinas. Você fala com o chefe direto? Eu falo direto com o chefe, porque inclusive é isso que ele quer da gente, né? Ele quer um relacionamento simples, porque é simples. E ele quer o nosso coração. Então, quando eu estava nessas crises, a gente chega num momento que a gente já não tem mais para onde ir. Tipo, a pessoa que ela quer tirar a vida é porque ela já desistiu de tudo. Ela não vê mais sentido na vida, ela não vê mais sentido naquilo que ela está vivendo todos os dias, de acordar, trabalhar, pagar conta e dormir. Então, chegou um ponto que eu olhava para mim e eu falava, a vida é só isso, então já acaba logo, porque será que não dá para antecipar esse processo? É isso que se passa na mente de uma pessoa depressiva. E agora, quando você ancora a espiritualidade, quando você entende que existe um propósito para sua vida, que era o que eu sentia Deus gritar no meu coração, ele falava comigo, a vida não é só isso, continua mais um pouquinho, porque você ainda vai transformar muitas pessoas com as suas dores. E eu continuava, por causa de Deus. Era só ele, era no meu quarto, no meu coração, uma voz que gritava dentro de mim. E hoje eu estou aqui. Mas se não tivesse essa ancoragem desse propósito, se não tivesse uma vontade maior para a minha vida, eu não estaria aqui mais, eu não veria sentido. Então, eu acho que a espiritualidade é a rocha e a base da vida de qualquer ser humano. E isso precisa ser potencializado, porque saúde mental e emocional anda junto com a espiritualidade, com certeza. E o autoconhecimento só vem através da espiritualidade. Sim. Né? Porque uma coisa que meu avô falava, conhecimento a gente adquire, mas a sabedoria a gente já nasce e vem de Deus. Exatamente. Sabedoria. Você tocou na palavra que eu mais amo aqui. Porque sem sabedoria você não vai entender a situação, que nem você passou por um processo. Se não tem uma parte divina, digamos assim, para você entender que... Né, até eu brinquei hoje com uma pessoa... para quem tem fé, não existe a possibilidade de dar errado. Sim. Você só precisa ver o gráfico no tempo certo. Que é, se você está vendo num tempo muito curto, aquilo deu errado. Mas se você amplia o escopo, vê aquilo numa questão de semanas, meses e anos, faz parte até, aquilo não é nada e faz parte de um processo de aprendizado. Sim. Você teve que passar por aquilo para aprender, para se autoconhecer, como o americano diz, né? O importante não é o objetivo final, o destino final, e sim a jornada. Sim. Né? Que aí você vai entender sua missão, teu propósito, e aí as lutas vão ficando... não mais fáceis, mas mais suportáveis. Você sabe que tem um motivo aquilo. Sim. Uma coisa é você viver o caos dentro de você sem ter um motivo para aquele caos. Outra coisa é você entender que aquilo ali é parte de um desenvolvimento e que tem algo muito melhor e maior vindo e cuidando disso. Porque quando você carrega os seus fardos nas suas costas todos os dias, sozinho, é muito mais pesado do que você virar para Deus e falar, cuida para mim. Então, só de você soltar esse controle e entender que nem tudo é no seu tempo, às vezes vai ter um tempo maior e divino para acontecer e que talvez esse tempo é muito melhor do que o seu, isso já traz mais calma para uma mente extremamente acelerada e que quer ansiosa, tudo no momento que ela quer, né? No agora. Então... isso foi uma virada de chave muito grande na minha vida mesmo. Sempre que eu percebo que eu estou controlando demais as coisas, que o TDAH está gritando, eu corro para o meu espaço de solitude interno, porque eu falo que a gente encontra Deus é dentro da gente, não é fora. Não é em um lugar, não é em nada, é dentro. É num lugarzinho mais íntimo lá, que é parte dele dentro de nós, né? Porque se nós somos filhos, ele está em nós. Então, quando eu vou para a solitude lá dentro de mim, eu consigo silenciar esses ruídos da mente, né? E escutar a voz da sabedoria. Porque é muito diferente a voz da inteligência
e a voz da sabedoria. Inteligência você pode estudar, em qualquer livro você consegue absorver. Mas a sabedoria não, a sabedoria ela vem de dentro, ela vem de algo maior. E isso te acelera também alguns anos da sua vida. Então, algumas pessoas falam comigo, como que você faz, Clara, para você me descrever tão bem nos seus conteúdos? Sabedoria. É uma sensibilidade de você sentir e transmitir para as pessoas. Muitas vezes, aquilo que eu preciso para minha vida é aquilo que elas precisam ouvir também. E isso só vem através da sabedoria. Como foi esse processo de falar assim, eu preciso falar do jeito que eu funciono? Que é basicamente o que você faz. Sim. Será que tem um monte de gente igual a mim? Foi um processo bem longo. Eu comecei no Instagram bem nova, na época da minha adolescência. E eu falava de moda, já compartilhava coisas assim do meu dia a dia, porque eu tinha uma vontade de ajudar as pessoas. E aí, nesse processo, eu fui mudando um pouco o Instagram, à medida que eu fui crescendo, né? Que eu fui me tornando adulta, fui mudando o meu ramo. E aí, eu comecei a compartilhar com as pessoas o meu dia a dia daquilo também, o meu trabalho. Só que antes era de uma forma muito pela inteligência, pelo conhecimento teórico, pelo conhecimento estudado, que isso é o que a maioria das pessoas fazem, né? E eu tenho essa parte também do conhecimento material de tudo. Só que aí eu sentia que as pessoas não estavam se conectando tanto com aquilo, né? E aí eu postava, não engajava muito, falava, gente, mas tem alguma coisa errada. Até que um dia, conversando com o meu sócio, a gente começou a falar sobre o TDAH, assim, sobre o nosso jeito de ser, porque ele também é TDAH. Olha pra você ver como que Deus é maravilhoso também, que uniu as pessoas certas no propósito, né? E aí a gente começou a falar, ele começou a falar dele, eu comecei a falar de mim. Eu falei, nossa, mas a gente é muito parecido. Aí ele falou, então, eu tô achando que o nosso público maior são pessoas com TDAH. E no meu perfil eu já falava sobre essência, sobre você encontrar sua essência, descobrir sua forma única de funcionar, mas não direcionada ao TDAH. E aí, nesse movimento, eu falei, olha... Aí começou a cair várias fichas, né? Os nossos downloads. Nossa, funciona assim. De madrugada, assim. sempre. Sempre. E eu falo assim, eu podia falar disso, mas será? Eu falei, não, mas o povo vai me julgar se eu soltar um vídeo falando que eu não sinto saudade. E meus parentes aí, um beijo pra vocês. Porque eu falei, meu Deus, eu vou falar isso assim, escrachado. Só que eu fiz um vídeo muito natural, pela sabedoria guiada. Então eu botei a câmera lá assim e comecei a falar como que eu era, o que eu sentia, o que eu não sentia. E eu soltei o vídeo no TikTok. E o vídeo viralizou. E aí eu falei, uau, acho que o caminho é esse. Aí eu levei o vídeo pro Instagram, ele pegou uma proporção ainda maior, um vídeo de 2,5 minutos. Eu nunca imaginei que ia engajar um vídeo desse tamanho, falando ainda. Falei, ninguém vai querer saber disso, gente. E eu sou meio doida com essas coisas, né? Porque pra mim era doideira. E aí eu soltei e eu vi que existem milhares de pessoas doidas igual eu. Então foi assim, maravilhoso. Eu vi, o primeiro vídeo que eu vi foi esse, e aí me chamou a atenção. Eu falei, pô, até que enfim alguém falou. Aí eu comecei a ver, né, outras coisas. O lance de dormir, o vídeo que você fez de dormir tarde, que é, como é que era? Tipo, 4 horas eu tenho que dormir, tenho que acordar às 4 da manhã. Mano, 4 da manhã eu tô acordando. Sim. Eu tô indo dormir. Eu tô indo dormir. Eu falei, pô, aí ó, é isso aí. Aí eu mandei pra Joana, precisamos conversar com ela. Traz ela pro podcast. E é nessa leveza, sabe? Aí eu comecei a falar, olha, eu vou compartilhar a minha história. Eu vou compartilhar o meu sentir, a minha vivência. Porque não é a terapeuta que tá falando. É a Clara. Sim. E aí você gerou uma empatia muito grande, que as pessoas olharam e falaram, pô, mas eu também sou assim. E tem diferença. Muita. Porque, assim, é muito difícil. Eu passei por essa experiência, não sei se você já foi em vários profissionais de terapeutas, de médicos. Não, eu sou resolvido. Eu sempre fui esquisito mesmo, então tá tudo certo. Mas eu já tive muitas experiências negativas de falar assim, cara, nenhum deles me entende. Sabe? Aí eu falava assim, meu Deus, nem os profissionais me entendem, eu sou louca mesmo, não tenho condição. É porque eles não funcionam dessa forma. Sim. Então era tudo muito físico, muito do que vinha, inclusive, a parte dos julgamentos que eles tinham sobre isso.
E isso não é uma forma profissional de você lidar com pessoas. Por isso que eu te falei, você tem que estar muito aberto e disponível a atender aquela pessoa sem julgamento sobre a história dela, a forma dela de ser ou funcionar. E isso hoje em dia é muito difícil de acontecer. Então, a partir do momento que eu comecei a compartilhar como eu funciono, as pessoas começaram a sentir que elas são parte daquilo, que elas não estão sozinhas, sabe? Porque eu acho que muitas das vezes a gente se sente assim, sabe? Meio sozinho. Então, eu acho que é um diferencial muito grande você viver aquilo que você faz, sabe? Porque o nosso jeito de viver é diferente. Sim. Né? E as pessoas, para entender isso, é mais complicado. Elas não entendem porque que a gente funciona assim, nem a gente. Sim. Mas funciona, né? Teve uma vez com uma terapeuta que eu falei com ela alguns pontos, né, sobre a minha trajetória, inclusive sobre esses pontos de crise, onde às vezes eu queria tirar minha vida e tudo. E a primeira coisa que ela olhou pra mim e falou foi assim: isso eu já era terapeuta. Só que ela não sabia que eu era terapeuta. Aí ela olhou pra mim e falou assim: mas aí quando você começa a ter esses pensamentos, você precisa entrar com um remédio pra você, um remédio depressivo. E aí eu só olhei pra ela e falei assim: eu entendo que a forma que vocês têm de direcionar sobre isso e a forma que você conhece hoje é essa. Só que, para te ser bem sincera, em todos esses momentos que eu tive esses pensamentos e que eu entrei em crise, sabe o que eu precisava? De uma pessoa para me ouvir sem me julgar. Uma pessoa só para olhar e falar assim, eu nem queria conselho, sabe? Eu só queria falar e a pessoa falar assim, tá tudo bem, você é incrível do jeitinho que você é. A única coisa que eu precisava era isso. Relaxa, descansa, toma um sorvete, tá tudo certo. Compreensão e empatia. Então, no primeiro momento, as pessoas elas sempre trazem o olhar a perspectiva julgadora delas sobre aquilo, sabe? Elas não olham em profundidade o sentir das pessoas. E nós somos seres humanos, isso é necessário. A gente é muito negligenciado, isso precisa mudar cada vez mais. Porque acho que grande parte desses profissionais estão no automático. É. Tem isso, toma isso, paga minha consulta e tchau. Eu li o livro do Pablo Vinícius, que é um psiquiatra, que ele escreveu um livro, foi em podcast, tudo, porque ele estava se sentindo um traficante, porque as pessoas iam no consultório dele só para receber uma receita. E aí ele analisava, no caso, para tirar as pessoas da crise, ele receitava, mas vamos tratar o problema. E fazer com que a pessoa se olhasse para dentro, trabalhasse suas deficiências para não precisar mais do remédio, né? E a pessoa não queria. Teve algumas pessoas que não voltaram. Outras não, um processo longo, mas aí enxergaram, né? Mas essa é a diferença de um profissional que deveria estar fazendo o trabalho dele. Sim. Eu vejo, né, bem como um nível consciencial mesmo. Tem pessoas que elas querem evoluir. Tem pessoas que elas querem crescer, que elas querem achar propósito para a vida, elas querem fazer a diferença no mundo. E tem pessoas que elas simplesmente não querem. Elas querem ser só mais um. Querem continuar a vida cômoda, que parece cômoda, mas na realidade, se olhar em profundidade, ela não vai encontrar muito sentido para aquilo que ela faz todos os dias. E ela vive aquele sofrimento todos os dias, mas para ela é muito melhor viver o sofrimento do que viver a alegria, a felicidade de uma forma diferente, né, de ser. Porque vai dar trabalho. Tudo dá muito trabalho. Né? Então, inclusive uma vez, esses dias para trás, uma seguidora mandou uma mensagem para mim falando bem assim: eu não tenho tempo para fazer seu tratamento, mas eu quero melhorar. Como é que eu faço? Eu não quero sair do remédio, mas eu não tenho tempo para fazer seu tratamento. Aí eu perguntei para ela se 10 minutos por dia para ela sentar e olhar para dentro dela seria muito. E ela falou que por ela ter filho, sim. E aí eu peguei e falei para ela: olha, você tem duas escolhas. De um lado, você pode tomar um medicamento, não olhar para dentro de você, não tirar nem 1 hora da sua semana para se cuidar, ou 10 minutos do seu dia. E realmente você vai ter alguns benefícios, que é sentir que você está tendo mais tempo. Sentir que você está tendo uma melhora em relação ao foco. Sentir que as coisas parecem estar um pouco mais no lugar. Só que sem você se autodesenvolver, você vai sentir os reflexos disso.
E quais são os reflexos disso? Ansiedade, às vezes uma perspectiva mais depressiva, momentos da vida onde ela não consegue se autocontrolar, então ela vai ter muitos problemas em relação às pessoas que ela ama. O desenvolvimento do filho dela provavelmente vai seguir os mesmos passos do que ela vive hoje. Então, o filho dela vai ser desenvolvido também no automático, também sendo uma criança agitada, onde não vai encontrar solução durante muitos anos da vida, que isso traz sofrimento. E ela vai ter efeitos colaterais, porque todo medicamento tem efeitos colaterais também. E do outro lado, você tem algo que parece um pouquinho mais difícil no começo, que é você tirar 10 minutos do seu dia para você olhar para dentro. E no máximo 1 hora da sua semana ou do seu mês para você fazer uma consulta, por exemplo. E você vai aprender uma nova forma de viver que vai te demandar uma disciplina extra. Você vai ter que reprogramar a sua rotina. Só que isso não vai te trazer efeitos colaterais. Isso vai te trazer mais paz interior, paz na sua mente, paz nas suas emoções. Você vai aprender a ter autocontrole sobre você em qualquer situação do seu dia. Traz efeitos bons colaterais. Efeitos positivos. Você vai conseguir desenvolver seu filho de uma maneira saudável, ensinando para ele uma perspectiva de mundo que não precisa ser igual à perspectiva que você viveu durante anos da sua vida. Então, escolha seu difícil. Porque na vida não tem como você não escolher um difícil. Não tem como você... Todos os lados são difíceis. Pode parecer que não é. Pode parecer que é uma zona de conforto Essa confortável. história, você não tem o tempo? Tem. Se você se organizar melhor, tem tempo. A gente tem Sim. tempo para tudo. Claro que Quanto tem. mais você faz, mais tempo você acha. É prioridade. Né? Todos nós temos prioridades diante da vida. E qual é a sua? Né? E não tem como. A nossa vida ela é um reflexo das nossas prioridades, das nossas escolhas. Não tem tempo. Faz uma caminhada de 15 minutos, que já vira um momento de meditação, um momento de Sim. com você mesma. Você já faz uma atividade física, já traz endorfina, né? Você já faz tudo numa só, faz um combo numa só. Sim. E até você falou de... Você teve momentos de crise, etc., pensou em tirar a vida. Quão isso está relacionado com cansaço, burnout e desilusão do sonho? Porque eu tinha muito isso de ver meus sonhos desaparecendo e isso me tirava a vontade de viver. E até que ponto está relacionado? Porque o TDAH, a mente não para. Uhum. E aí você entra numa fase de meio euforia que dá barato. Você ficar sem dormir com a cabeça acelerada dá um barato natural. Uhum. Pô, já, tipo assim, quando eu treinava, eu já ficava a noite sem dormir várias vezes e ia treinar na estrada de bike. E quando eu voltava, você estava doidão. Da endorfina, da adrenalina, nossa, eu sou super-homem, né? Uhum. Mas isso gera um burnout. Então, como você lidar, evitar um burnout, mas tirar o melhor de si? Né? Que é você achar o ponto de equilíbrio. Sim. Que nem você falou, nós somos 8 mil. Vai ao extremo. Então, pô, é pra ficar acordado, vou ficar uma semana acordado. Né? E tá legal, entendeu? E aí depois você vai e dorme uma semana. Ou então você não dorme e fica depressivo e não sabe por quê. Né? Como conseguir um equilíbrio? O que você sugere? Além do seu curso, pois eu queria que você explique melhor o teu curso. Uhum. Atividade física, meditação, tudo aquilo que a pessoa se adapta melhor. Primeiro ponto é o entendimento de que você pode viver um dia de cada vez. Isso é algo que precisa ser tratado no mais íntimo lá dentro da gente, porque muitas vezes é um padrão inconsciente. Então, você quer fazer tudo naquele dia e você acha que você só tem aquele dia. E aí a semana começa, tipo, você tem 7 dias da semana, mas você acha que você precisa fazer tudo em 2. E calma, né? Dá para desacelerar e separar nesses dias da semana. Só que falar é muito fácil. Né? Na prática, na vivência, é bem diferente. Então, o que é necessário para a gente conseguir viver um dia de cada vez? A gente precisa desacelerar um pouquinho a nossa frequência cerebral e precisa desenvolver hábitos que façam sentido para a nossa essência. Né? E isso você só vai conseguir desenvolver quando você tiver conhecimento sobre a sua forma única de funcionar. E como que você consegue conhecimento sobre a sua forma única de funcionar? Você precisa se aprofundar dentro de você. Então, no protocolo Z30, agora já entrando dentro disso, porque é um padrão que você pode fazer sozinho, você pode tentar fazer sozinho? Pode. Só que ele é muito mais inconsciente do que consciente. Então, quando você começar, você vai começar muito bem na primeira semana, logo depois você vai se auto-sabotar.
E a autossabotagem, ela é um mecanismo inconsciente, ela não é um mecanismo consciente. Ou seja, você não sabe por que você faz isso, mas tem um padrão no seu cérebro que te faz fazer e replicar isso dia após dia, todos os dias. Então, a gente precisa quebrar esse mecanismo inconsciente. Aí, dentro do protocolo Z30, a gente tem técnicas que atuam dentro do inconsciente, faz essas quebras dos padrões inconscientes, porque os padrões inconscientes, eles são uma construção. Eles começam desde a gestação, quando a gente está na barriga da nossa mãe, que a gente recebe descargas emocionais, pelos padrões genéticos também, e eles vão se acumulando a vida toda a partir da criação que a gente recebeu. Então, é necessário fazer uma desconstrução de tudo isso, de toda a vivência. Então, no protocolo Z30, a gente faz isso, tem técnicas próprias que atuam dessa forma, dentro do inconsciente. E quebrando esses padrões inconscientes, automaticamente a gente consegue quebrar crenças, comportamentos, tudo que é construído na nossa psique, né? Para a gente construir e manter isso sustentado todos os dias. E através dessas quebras, a gente também consegue ter automaticamente, isso é feito pelo nosso corpo, a produção de novos neurotransmissores. Então, isso já é um estudo da ciência mesmo, dentro da psicoterapia. Sempre que a gente passa por padrões de quebras assim profundos, novos neurotransmissores, eles são automaticamente liberados no nosso corpo. Então, a gente consegue ter uma revolução 360 aí diante da vida. Mas sozinho é um pouco difícil de fazer justamente por ser inconsciente. Como é que funciona mais ou menos? Vai, eu sou teu paciente, cumpri teu curso. Você vai falar para mim assim, ó, Sérgio, você funciona assim, assim, assado. Só que você, se fizer isso, você vai mudar teu padrão, vai passar a funcionar de outra forma. É mais ou menos isso? Não, o protocolo Z30, ele é um método que funciona em 30 dias. E eu garanto resultado em 30 dias, inclusive, nele. É com você, direto? Ele é gravado, Ele é gravado. porque ele já é um método validado. Então, o que você vai fazer dentro do protocolo Z30? Lá dentro eu vou explicar como que atuam todas as técnicas. E, basicamente, uma vez por semana, durante 30 dias, você vai receber um tratamento na nossa plataforma. É como se você estivesse indo numa consulta terapêutica. Então, vamos supor, toda segunda, 2 horas eu tenho consulta com a Clara. Só que é na plataforma. Então, você pode fazer seus horários, você pode assistir no seu tempo. Se quiser fazer de noite, não tem problema. E aí, é liberado uma vez por semana, durante 30 dias, um tratamento completo na plataforma, que você vai entrar e vai fazer. Esse tratamento ele já é todo formulado para que dentro dos 30 dias a gente reformule juntos os seus padrões comportamentais, tá? Então, é muito prático e didático. Não é algo que você vai fazer, por exemplo, você deve estar pensando, né? Ai, mas se eu fizer e o meu padrão, como que eu vou descobrir qual que é o meu padrão de funcionamento se eu sou diferente de todo mundo, né? As próprias técnicas do protocolo vão te auxiliar a entrar nesse encontro com você mesmo e descobrindo a sua forma de funcionar até o final dos 30 dias. Então, é algo muito pessoal e cada pessoa que entra vai descobrir a sua forma única de ser, não é padronizado, apesar de ser um método gravado. Tem algum módulo para algumas pitadas de autismo também? Sim, o protocolo Z30 ele não é só para quem tem TDAH, não. Ele é para quem tem TDAH, quem tem autismo, quem não tem diagnóstico, mas quer melhorar esses pontos de incômodo no dia a dia, como foco, concentração, baixa produtividade, cansaço mental, turbilhão de pensamentos. Você vai basicamente encontrar a sua forma única de ser, então independente se você tem ou não um diagnóstico, ele vai funcionar para você, ele vai te trazer mais qualidade de vida e vai te trazer o equilíbrio mental e emocional em todos os níveis. Então, ele trabalha... Hoje em dia, esse lance de diagnóstico está funcionando mais como um peso do que como uma solução, né? Ah, então eu sou doente. Nossa, acabou o mundo. Quantas pessoas já vi isso? Não. Só está te falando que você é diferente. Sim. E é muito importante desenvolver essa diferença. Então, é isso que a gente vai fazendo em conjunto. E é muito leve, é muito prático, porque eu falo assim, tem tantos cursos e métodos, eu mesma nunca me identifiquei muito com alguns padrões de curso, de treinamento, de inteligência emocional, essas coisas, porque era tudo a mesma coisa. Mas o protocolo ele é desenvolvido para mentes aceleradas, ansiosas, né? Eu já tenho essa clareza, então é tudo muito programado e tudo muito prático para que você veja resultado em cada etapa do processo. Tem velocidade vezes 6, vezes 10 para essa galera? Você pode acelerar as aulas no 2 vezes à vontade. E tem uma prática lá, que ela é um áudio,
Todos os tratamentos do AZ30 têm um áudio, que esse áudio te ajuda a trabalhar essa bioquímica do seu corpo e reduzir a frequência cerebral. Então, por isso que ele atua no inconsciente, não é só como uma conversa, né? Que a gente vai e fala aquilo que a gente tem clareza, não. O áudio AZ30, ele atua realmente nesses lugares que você não tem clareza, que te bloqueiam, e destrói eles para você através das técnicas para que você consiga ter mais qualidade de vida. E você atende as pessoas também? Também Fora do atendo na curso? consulta individual. Quem compra o curso também tem alguma bate-papo contigo? Tem desconto na consulta individual, Tá. quem adquire o método. Porque o método, eu indico inclusive para todas as pessoas, até aquelas que querem fazer o atendimento individual, porque ele vai te trazer autonomia. Então, você nunca mais vai ficar dependente de coisas, de pessoas, você vai ter técnicas para lidar com você mesmo no seu dia a dia. Isso é muito importante. Mesmo que você vai buscar um profissional para fazer uma terapia, você saber lidar com você mesmo e ter técnicas para se autorregular é essencial. Então, mesmo que uma pessoa venha para uma consulta individual, eu sempre indico o protocolo, que ele inclusive é até mais acessível, para ela receber essas técnicas e ela ter autonomia. E a Clara, ela vai ser um guia. Eu não quero que a pessoa se torne dependente do meu atendimento. Eu quero que ela se sinta acolhida ali, que eu seja um guia para que ela crie autonomia diante da vida dela e do processo dela também. Porque ninguém fala pra gente, ó, você tá em crise porque você tá cansado, porque você não dormiu, ou porque você tá em burnout, ou porque você tá triste, Sim. né? Ou porque você tá exausto mentalmente, porque o TDAH tem isso, a exaustão mental. Sim. Você funciona a milhão, sei lá, X tempo, de repente você não quer falar com ninguém. Você quer ficar trancado, quieto no seu canto, pelo amor de Deus, não falem comigo. Para relacionamento é terrível isso, né? Porque aí já começa a dizer, não, mas você tá, o problema é comigo? O que você fez? Aí piora a situação. Sim. Inclusive lá tem uma técnica chamada Fórmula Z30 que ajuda com a exaustão mental. Então, aqueles momentos que você está muito recluso, você não está aguentando na sua cabeça, a Fórmula Z30 ela tem 10 minutos, ela é um áudio de alívio imediato, que eu falo que é o SOS. Então, os meus alunos, eles carregam ele 24 horas por dia, deu exaustão mental, falta de dopamina, pensamento muito acelerado, é só colocar esse áudio e você volta para o seu eixo. É uma Você meditação. consegue. É diferente de meditação, porque a meditação, normalmente, ela vai te levar para um estado de presença interior, né, para te trazer paz, tranquilidade. O áudio AZ30 não, ele já tem uma tecnologia formulada para tratar o seu corpo a nível emocional, mental e também fazer a produção de novos neurotransmissores. Então, a própria tecnologia do áudio, ela estimula a sua bioquímica corporal junto com o que é guiado ali no áudio. Ele é guiado no primeiro momento, mas é para você conseguir sintonizar toda a tecnologia, mas você prestando atenção nele ou não, ele funciona da mesma forma. Você medita? Eu medito. Então dá pro TDAH meditar. Dá. Do jeito dele. Como que é o seu jeito? Eu treino muito o sistema sensorial. Então, tem pessoas que fazem meditação só pra entrar naquela voz daquela pessoa cochichando. Eu tenho pavor disso, eu não consigo. Mas, inclusive, tem um módulo no protocolo que eu dou de bônus, que ele é uma meditação, aí já não é o áudio AZ30 com a tecnologia, ele é uma meditação. Mas qual que é a diferença dessa meditação, né? Por que os meus alunos conseguem fazer com uma mente TDAH e outras meditações eles não conseguem? Porque dentro desse áudio, a gente treina a sua percepção sobre as coisas que estão em volta de você e eu te ajudo a treinar o seu sistema para que até os barulhos externos te coloquem em estado de presença dentro de você. Então, geralmente, os barulhos externos, eles incomodam a gente, né? Nossa. Quando você começa a treinar o seu cérebro, pelo seu sistema sensorial, a ir para o seu estado de presença com os barulhos externos, você começa, né, a criar mais resistência, se tornar mais forte para esses estímulos, para eles não te afetarem tanto. E você começa também a interiorizar esse estado de presença. Então, eu uso dessa prática para eu conseguir interiorizar principalmente. Tudo no nosso cérebro é treinável, basta você querer. Tudo. Dá trabalho, mas você vai conseguir. Tudo. E você seguindo com constância, porque tudo é a constância para o nosso cérebro, não tem como. Uma hora ele vai aprender, ele vai entrar nessa linha. Até mesmo para quem está em crise de depressão? Sim. O único ponto é que a pessoa que ela está em crise depressiva, ela está em um nível frequencial muito baixo.
Então, as nossas emoções, elas têm frequência. Porque tudo no nosso corpo é movido por átomos, né? Os átomos possuem energia. Então, as nossas emoções, todas as emoções negativas que nós temos, elas geram uma ressonância no nosso corpo e na nossa bioquímica corporal. A pessoa que ela está depressiva, ela está em um sistema de culpa, de vitimismo, de melancolia muito grande. E esse sistema de várias emoções negativas ao mesmo tempo costuma gerar vários estímulos negativos para a nossa bioquímica corporal. É por isso que a pessoa ela fica só de cama, só anestesiada, ela não consegue ter motivação para voltar a fazer as coisas. Então, no quesito da depressão, é necessário um processo mais profundo para a pessoa conseguir voltar a ver sentido na vida, porque a gente tem que trabalhar essa bioquímica inteirinha para ela voltar a viver da forma que é leve para ela. A ansiedade leva à depressão? Se não tratada, pode levar sim. Porque a ansiedade, ela começa por um medo do futuro ou um excesso do passado que não passou. E isso a longo prazo para uma pessoa é um acúmulo de excessos onde ela não está no presente. Então, para ela perder o estímulo pela vida, a beleza pela vida, é muito fácil, né? Então, a ansiedade, ela também é um mal do século, como as pessoas dizem, né? Porque ela pode, sim, evoluir para uma depressão e para um quadro mais intenso. Só que tudo isso é necessário o quê? Conhecimento sobre você mesmo. Tudo volta à parte de autoconhecimento, espiritualidade. Essencial. Eu falo que a espiritualidade, principalmente, as pessoas falam assim, ansiedade é falta de fé. Você já ouviu falar? Eu acho que é. A próxima pergunta estava engatilhada já. O oposto da ansiedade seria a fé? O que você acha? Ansiedade é falta de fé? Às vezes é. Por quê? Porque você é o medo de não acontecer aquilo que você está esperando. E a fé é o oposto disso. A fé é a certeza daquilo que vai acontecer. A plena convicção de coisas que não existem. Exatamente. E aí você relaxa. Não, tudo bem, não aconteceu hoje, mas vai acontecer amanhã. É como se você olhasse lá na frente. Sim. Você muda o foco da sua visão. E aí você te dá uma sensação de paz. Não, tá tudo certo. Né? E aí, seguindo essa lógica, pode-se dizer que a depressão é uma doença da alma? Sim. Esse é um tema muito pouco falado, mas com certeza ela nasce da alma, ela nasce de uma desconexão com aquilo que é, porque se você está desconectado da fonte, pensa em um filho, uma criança que está no mundo, e você pega e tira essa criança do pai e da mãe, que ela é totalmente dependente a ele. Essa criança não vai sobreviver, porque a gente precisa dos nossos pais ou dos nossos cuidadores, de alguém que esteja ali fazendo o papel dos pais para nos desenvolvermos diante da vida. E quando a gente tem uma desconexão espiritual, uma desconexão de Deus, é a mesma coisa de você tirar o filho do pai. Você se desconectou da sua criação maior. Da sua essência. Da sua essência. E a partir do momento que você se desconecta, você vai sentir os efeitos disso no seu corpo. Você vai sentir medo de tudo. Você vai entrar em uma culpa muito grande por ser quem você é. Você vai ficar sempre ansioso. Por quê? Porque se eu não tenho meu pai que cuida, eu tenho que dar conta e eu tenho que fazer acontecer. Então, vem uma ansiedade muito grande porque você tem que controlar tudo o tempo todo. E você vai trilhar um caminho que não era para você trilhar também. Sim. Tem essa também. Às vezes você vai entrar em escolhas, em projetos, em coisas para sua vida que não é exatamente o curso pelo qual estava programado para você viver. E isso vai te gerar conflitos, vai dar muita coisa errada. Vai te gerar conflitos diante da vida. Para quê? Para que você volte para o seu curso original. Todos nós temos o nosso curso aqui. Então, pode-se dizer sim que a ansiedade é falta de fé, porque quando você de fato confia, quando você de fato tem fé em algo maior, não tem por que ter medo. Não tem por que ter medo do futuro, não tem por que ficar preso ao passado, não tem por que controlar as coisas, pois você já tem alguém cuidando. Esse é o maior desafio para a gente, né? Não controlar as coisas. A gente não tem controle de absolutamente nada. Sim.
E a gente se preocupa com um monte de coisas que jamais vão acontecer. 99,9% das coisas que a gente acha que vai acontecer de ruim, não vai. Sim. Jamais acontece. E 0,01, se acontecer, acontece muito menor do que você imaginava. Aí você fala, para que eu gastei tanta energia? Exatamente. Então, eu acho que essa geração nossa, ela é a geração que mais é convidada a voltar para os princípios de Deus. Não numa forma fútil, rasa, mas uma forma profunda, porque quando a gente fala sobre Deus, sobre fé, a gente está falando sobre padrões comportamentais no dia a dia. A gente está falando sobre potencializar a sua fé no momento que você quer mais controlar tudo que está à sua volta e olhar para dentro de você e reconhecer onde você está falhando enquanto pessoa, enquanto ser humano. E transformar isso. Transformar isso em fé, potencializar o seu contato com o Criador, com Deus. Porque é nas adversidades da vida que Deus potencializa a nossa fé, que Ele nos ensina. Só que se a gente não está aberto e disponível para olhar as coisas dessa forma, a gente não enxerga. Então você fica batendo em ponta de faca ali, achando que tudo conspira contra você, mas é porque na realidade você não está escolhendo aprender as consciências que Deus tem para você. Onde que na sua vida você ainda está controlando? Onde que na sua vida você não tem tanta fé? Onde que você precisa potencializar o seu contato com Ele e deixar as coisas fluírem? Let it be. Sim. Porque Deus não é só uma palavra que está escrita. Deus não é só um lugar que você vai para orar. Deus é princípio. É todos os dias. É na forma que você conversa com as pessoas, na forma que você se doa para o próximo, na forma que você prioriza, às vezes, coisas fúteis, coisas que são só para o ego e para a vaidade mesmo, para mostrar para os outros, para ter diante da vida. Que, na realidade, você acaba perdendo a essência daquilo que é. Qual que é o real sentido da sua vida? O quanto você está perdendo a sua essência para o mundo, sabe? Então, isso é uma coisa que eu acho que o maior convite é a ansiedade hoje, a depressão, os casos extremos de saúde emocional e mental. Eles são um convite maravilhoso para que as pessoas voltem para dentro e se encontrem com Deus mesmo, com Cristo. É que se você perder sua essência, é rota de colisão. Exatamente. Se você for fazer coisas que você viu que as pessoas te falaram que é legal, é rota de colisão. Eu já passei por isso. Né? Seguir um mundo lindo, maravilhoso e podre. E tá fora da minha essência. Rota de colisão. E quantas pessoas estão batendo no muro por causa disso? Porque aquilo que elas recebem de informação das multimídias não tem a ver com elas. Sim. E é um mundo que brilha os olhos também, né? Lindo, maravilhoso e podre. Então, até esse brilho nos olhos e as coisas que a gente vive no dia a dia, elas são um convite para a gente reconhecer o que de fato tem valor na nossa vida. Então, tem um fato que aconteceu comigo que eu gosto de trazer de exemplo, que é quando eu estava lá atrás na minha trajetória, eu tinha um Instagram, na época eu tinha 10 mil seguidores. E eu queria muito crescer, ser conhecida, porque quanto mais conhecida eu for, mais eu vou ajudar as pessoas, né? E o quanto esse reconhecimento, ele brilha os olhos da gente, a gente persegue isso, mas ele é uma coisa material, ele é uma coisa que não tem de fato sentido. Será que realmente eu estava visando o propósito ou eu estava visando ser reconhecida pelo ego? E aí, na época, uma moça entrou em contato comigo para entrar em um grupo de engajamento. Esses engajamentos que o povo faz grupo para curtir foto um do outro e subir visualização. E tinha várias famosas dentro desse grupo. E eu tinha 10 mil seguidores. E aquele monte de pessoa famosa lá, 1 milhão, 300. Eu falei, gente, que isso? Eu tô sendo convidada para entrar nisso, por quê? Mas beleza, né? No primeiro momento veio aquela coisa, nossa, porque aí muita gente vai me seguir, vai curtir as coisas e vai dar muito certo, porque é meu sonho crescer, o meu sonho é levar minha mensagem para mais pessoas. Só que não era uma coisa pela essência, porque a essência é algo natural, no momento de Deus ia acontecer, não era no meu. E aí, no primeiro momento, aquilo brilhou, não sei o quê, e eu ia fazer e tal. Aí depois eu falei, não, isso aqui não faz sentido para mim. Né? Se Deus quiser que eu seja reconhecida, que as coisas aconteçam na minha vida,
vai ser segundo o propósito dele, não de uma forma enganosa, que inclusive engana as pessoas que estão vendo e as marcas que entram em contato com essas famosas. Porque elas acham que são pessoas que estão seguindo, mas é um grupo lotado de gente que vai no perfil delas para curtir, comentar quando eles lançam uma parceria. Isso se não comprar os seguidores, comentários, likes, né? Sim. Então a gente sabe que tem muita gente famosa. E aí isso é uma coisa que sim, brilha os olhos, mas será que está dentro do princípio? Não, não estava. Então eu não fiz. E eu esperei o tempo de Deus. E ele me honrou, porque hoje eu cheguei onde eu estou com a dedicação das pessoas, com a minha entrega, com a minha essência, só que muito mais consciente e presente de que isso não é para vaidade, isso é para transformar a vida das pessoas, né? E aí, onde que eu quero chegar com tudo isso? Muitas coisas do mundo brilham os olhos das pessoas, principalmente para uma pessoa que tem TDAH, que gosta de uma dopamina rápida, que quer as coisas no momento, que aquilo ali vai trazer um estímulo, vai trazer uma sensação para o ego de conforto, mas nem tudo convém, porque a longo prazo você pode estar perdendo a sua desconexão com a fonte, com Deus, né? E isso vai gerar consequências, não só por causa do seu problema neurológico, mas por causa das suas escolhas diante da vida. Então você percebe que é um conjunto, tudo. Sei muito bem. Eu já fui dos dois lados, já fui aos extremos, que você possa imaginar. Inclusive, tem muita gente que é TDAH que vai para o lado das drogas. Sim. Né? Por causa da dopamina, falta de dopamina, e vai ao extremo. Eu já cheguei perto disso. Chegou um ponto de eu ter visto uma linha que Deus falou assim, ó, se você cruzar aqui, vai sozinho. E aí eu tive um pouquinho de... última sabedoria que restou que eu recuei, comecei a mudar o caminho. O lance do ego, da dopamina rápida, né? Deslumbrando com o mundo, enfim. Hoje a cabeça funciona totalmente diferente, que tipo assim, o trabalho que eu estou fazendo, que aqui a gente só gasta, né? A gente não tem retorno, a gente não é, eu não sou influencer, não gosto de aparecer. Só estou aqui porque eu sou o único curioso de plantão que tem curiosidades múltiplas. Mas se eu mostrar o teu trabalho para alguém que está precisando, pô, já zerei a vida. Sim. Uma pessoa assistindo meu conteúdo, que eu estou trazendo alguma pessoa legal, que ajudou essa pessoa a mudar a vida, para mim já está muito bom. Sim. Né? Então, é basicamente isso. Só que você tem o dom, você faz muito bem. Né? Até te perguntar, você já fez curso de atriz, já fez algum preparo? Não. Porque eu olhei e falei assim, não é possível, isso não é natural. Isso não pode ser natural. Não é justo ser natural, entendeu? Vem da sabedoria. Não, você tem um dom assim que você faz, parece atriz, porque você representa muito bem as coisas, né? Sim. E isso também é um grande cativador. Sim. E eu olhei e falei assim, nossa, muito bom, muito bom. Não, esse donzinho, ele veio comigo e tudo tem um propósito, né? Deus, ele coloca tudo no lugar certo, da forma certa. Cada pessoa tem o seu dom para desempenhar isso de uma forma que chegue no coração das outras pessoas. E o que eu mais peço para Deus é isso, para que ele me use como canal para tocar outras vidas. Seja na forma de falar, seja no olhar, seja nas cenas que eu replico no Instagram. Em cada cantinho ali eu peço para que ele reflita ele. Então, se tá tocando o coração dessa forma, eu já fico muito satisfeita, porque é um sinal de que tá chegando da forma que eu tenho orado. Olha, você tem um canal muito bom com o chefe lá, porque ele tá mandando muito bem pra ti, viu? E isso tá disponível para todos, tá? A gente só precisa pedir. Mas teu canal é especial, depois você passa o contato, faz a ponte. Faz a ponte, né? Protocolo Z30 é uma ponte maravilhosa. Não só isso, mas sigam a Clara. Se tiver dúvidas também, vou pedir para as pessoas entrarem em contato contigo também. Né? Ou se estiver passando por um momento de crise, alguma coisa, vai ver que é tudo igual, a gente é tudo igual. Sim. A diferença é que a gente conseguiu encontrar a forma de uma forma até sozinha. Você foi meio autodidata. Sim. Você é pioneira nesse trabalho de... Não precisa tomar remédio, só se entende primeiro. Tudo bem, tá em crise, toma remédio. Beleza. Mas não precisa. Só se entenda, veja como você funciona. Né? Não, você não tá com problema, você não nasceu com problema. Sim. Pelo contrário, se de repente você tem um dom que você pode desenvolver muito esse dom e ser uma pessoa que vai se destacar. Não é uma deficiência, é um dom. Pode-se dizer isso? Com certeza. E temos muitos talentos e dons perdidos por aí, que estão sendo resgatados agora, se Deus quiser. Ele quer.
E olha, o que eu vejo, assim, de pessoas, assim, racionalizando. Depressão, ansiedade. Não, porque eu tenho isso, porque eu preciso, eu tenho falta disso, falta daquilo. Pô, você recompensa com outra coisa. Porque se você está com falta de endorfina, de serotonina, pô, tem coisas que naturalmente teu corpo vai suprir. Se eu estiver falando besteira, você me Sim, corrige. não, tá Né? certo. Então, se está faltando, é que você está vivendo da forma não correta, para não falar errada. Sim, Você precisa mudar teu jeito de viver. Para que. Eu não creio que Deus é. Se você nasceu dessa forma, algum motivo tem. Se você não tivesse nascido dessa forma, você não estava aqui falando sobre isso e mostrando o caminho para várias pessoas. sim, Nada é por acaso. exatamente. Eu, eu vejo todos os meus processos, até os mais dolorosos, como um grande presente mesmo. Porque eu não conseguiria realmente ser nada do que eu sou hoje se não fosse todas as minhas dores. Eu sou muito grata a Deus por cada uma delas, porque Ele fez tudo da forma certa, do jeito que deveria ser. E esses estímulos de dopamina, de noradrenalina, de serotonina, existem milhares de formas na nossa vida da gente desenvolver, né, cada um deles. A gente só precisa buscar por elas, né? Então, um recado muito importante que eu deixo para cada um que está aí, não deixa isso engavetado, sabe? Se você tem algo que está te incomodando diante da sua vida, busca sua evolução, se prioriza em primeiro lugar, se veja realmente como algo importante para você, porque a gente prioriza tantas pessoas na nossa vida, tantas as pessoas que a gente ama, o nosso trabalho, todas as coisas, mas o que seria de tudo isso se você não tivesse saúde, se você não estiver bem dentro de você, como que você vai desenvolver suas coisas de uma forma excelente, né? E como é que você vai criar propósito para sua vida? Como é que você vai ver sentido e alegria na vida se tudo em volta de você é importante, menos você? Então, se priorizem, busquem a evolução de vocês, tornem isso uma prioridade com a pessoa certa, com alguém que vocês se sintam confiantes. Não precisa ser necessariamente eu, tem vários profissionais, mas busquem. Tem milhares de pessoas que me seguem que falam, Clara, você me ajudou só porque eu fui buscar o diagnóstico. Eu falei, graças a Deus, já foi mais uma. Não foi comigo, mas foi com alguém e essa pessoa está buscando a evolução dela. Então, busquem Esse é o seu a melhor evolução de pagamento, vocês. né? É só dela ter ido para um próximo nível na própria vida, eu já tô super satisfeita, já ganhei a minha vida e tudo que eu faço todos os dias. Esse que é assim, nós funcionamos assim. Dinheiro é consequência relativa, é secundário. O Sim, importante é você trazer algo mais, né? Você encontrar, tipo, ajudar alguém, né? Inclusive, né? Faça o bem, como que é? Faça o bem sem olhar a quem, não é isso? sim, Então, não fica, as pessoas que ficam pensando só em dinheiro, 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 acabam ficando ansiosas, depressivas e não chegam a lugar nenhum. E é uma coisa muito... matéria. É, Porque eu falo, né? Se o propósito da vida fosse só viver a vida no sentido de conquistas, a gente não morria, a gente só vivia. Por que você vai morrer se o propósito da vida é esse? Você podia só viver, só conquistar bens, só conquistar dinheiro. Esse não é o real propósito da vida. Quando você morre, você não leva nada disso. Você só leva aquilo que você construiu aqui, a lapidação que você fez na sua essência, na sua alma, quem você se tornou, os reflexos positivos disso. tem Então, esse que tem que ser o foco principal. uma frase que eu não sei de quem que é. A pessoa é tão pobre que a única coisa que ela tinha era dinheiro. Ai, como tem pessoas pobres no mundo. Nossa, que não, né? Que mais tem. Tem uma outra frase também que você falou que nem tudo tudo lhe nossa, travou agora, ó. Conveniente, né? Que na Bíblia diz que tudo lhe é Tudo pode, mas tudo nem tudo pode, convém. mas tudo nada, É. nem tudo te convém. Essa daí mesmo, ó. Nossa, bugou aqui. Em inglês a tradução é tudo pode, mas nem tudo lhe é lucrativo. Muda completamente a frase. Se não é lucrativo, você vai ter prejuízo. Sim. Uau, essa eu não sabia. Uma pequena tradução faz uma grande diferença no sentido. Que, na verdade, não é que nem tudo lhe convém. Nem tudo lhe convém, tudo bem, mal não vai fazer. Pô, mas a hora que você começa a ver que
vai dar prejuízo, aí a coisa muda de figura. Aham. E não tem prejuízo maior do que o prejuízo emocional, espiritual. De nada vale o homem ganhar o mundo se para isso ele perder a sua alma. Exatamente. Então, a gente tem que ter uma lista de prioridades do que realmente é valoroso na nossa vida. Porque o restante vem, né? A própria Bíblia também fala que Deus sabe quais são as suas necessidades. Ele sabe o que você precisa para viver o propósito. Mesmo que às vezes você deseje algo muito grande, naquele momento ele não te dá, ele sabe o que você precisa. Só que você precisa ser humilde o suficiente para caminhar naquele caminho que ele sabe que é o caminho que você precisa, para aí sim, ao decorrer do percurso, ele te entregar aquilo que você queria. Então foi assim, inclusive, a questão do Instagram, né? Eu esperei o meu tempo, eu me lapidei muito nesses anos. Eu vi também que se ele tivesse me dado isso lá atrás, quando aconteceu essa questão do grupo, eu não estava preparada para receber tudo que eu tenho hoje. E nem tinha treinado, feito, se desenvolvido. Que nem... Sim. Você treinou muito pra fazer vídeo? Fala aí, conta pra gente, vai. Não, os vídeos, eles sempre fizeram parte da minha vida. Humilha, mano, esculacho. Um donzinho aí de Deus. Cara, é muito... Você faz muito fácil. Você não é possível isso, cara. Bom, Clara, obrigado. Eu que agradeço. Te agradeço muito a presença. Uma pessoa super simpática. Sigam a Clara. Muito bom. E pra gente terminar, se você quiser deixar algum recado pro teu pessoal, para as pessoas que estão assistindo a gente hoje, amanhã ou daqui 10 anos, né? Ok, vamos lá. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês, eu já falei sobre vocês serem uma prioridade, mas hoje, aproveitando que a gente falou sobre Deus, eu quero te convidar a tornar Deus a sua primeira prioridade, antes de você. Porque quando Deus se torna a sua rocha diante da sua vida, quando você conversa com Ele no seu íntimo, num relacionamento profundo, você consegue perceber tudo da sua vida de uma forma diferente. E a partir dessa conexão, que a gente já trouxe ela de forma bem profunda aqui, vários exemplos, você vai conseguir também ter clareza das pessoas certas, dos caminhos certos, do que é prioritário na sua vida ou não, dos seus valores, de tudo que a gente falou aqui. E você vai ser guiado e direcionado para aquilo que faz sentido e vai te levar para um próximo nível. Seja um profissional qualificado, seja um método, seja uma mudança de estilo de vida e um hobby. Então, tudo começa de dentro para fora. Deus está dentro de você, conversa com Ele. Siga seu coração acima de qualquer coisa. Encontre a sua essência, porque muitas das dores que você tem vivido na sua vida do lado aí, elas têm solução, elas não são um fim, elas são um começo. Tem muita coisa linda te esperando do lado daí. E eu espero poder fazer parte também dessa trajetória a partir de agora que a gente já se conheceu aqui. E obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui, foi muito especial. Inclusive, você veio de longe, você veio de Belo Horizonte? Eu sou de Divinópolis, Minas Gerais, perto de Belo Horizonte. Então, olha que honra, hein? Galera, sigam a Clara, falem com o chefe, falem com Deus que ele responde, não é, Clara? Sim, na hora. Sejam gratos, inclusive para os momentos difíceis, que essa é a parte mais difícil. Sim. Ser grato na dificuldade, porque é na dificuldade que a gente cresce. Não tem outra forma. Né? Nos momentos mais escuros, mais difíceis, é aí que a mudança vem, é aí que as coisas vão mudar para melhor. Então, seja grato, inclusive, nas horas difíceis. Valeu, nos vemos a semana que vem. Obrigado, valeu, Clara, brigadão. Obrigada. Clebão, obrigado. Foi. Não sabia, estava pegando.